No século XVI, existia tal academia. Eles acolheram as filhas dos pobres e ensinaram-lhes etiqueta. Assim como agora, esse negro, Black, mandou a filha para a academia e implorou à diretora que a deixasse ficar. A diretora hesitou por um longo tempo, mas acabou concordando. Mas depois que ele saiu, ela imediatamente mudou de rosto. Ela começou a olhar para essa garota. Em seguida, um subordinado ao lado dele. Esta é a minha história de hoje, Dr. Who. A partir daquele momento, Black nunca mais viu a filha novamente. Ele sentiu que algo estava errado, porque ele já tinha visitado lá várias vezes para encontrar a filha, mas não conseguiu. Então correu para dentro e finalmente tive a oportunidade de conhecer as garotas aqui. Ele imediatamente procurou por sua filha. É minha filha! Isso foi visto pelo doutor, o famoso doutor desta cidade. Veio do distante planeta Garifio, porque ele estava muito interessado no desaparecimento das meninas no século XVI. Então ele trouxe a máquina do tempo, bem a tempo de ver Black procurando por sua filha. Ele pediu a 2 assistentes para ficarem de guarda no portão, enquanto ele seguia Black. Finalmente parou num beco. Só agora conhecendo a história, o doutor ousadamente especulou que definitivamente havia um problema com esta academia. Então ele planejou entrar nesse lugar para descobrir, e para deixar Black bagunçar os guardas no portão. Ele aproveitou a oportunidade para entrar sorrateiramente na academia, mas, surpreendentemente, andando por aqui não encontrou nada fora do comum. Descendo para o porão, porque se sentiu atraído por um espelho. Nessa hora de repente houve um som vindo de trás. Doutor descobriu que já havia um grupo de garotas atrás, mas quando ele se olhou no espelho, não havia nada. Obviamente essas garotas não eram humanas normais. Antes que ele pudesse entender completamente, as garotas vieram e disseram-lhe para sair em uníssono. E o mais assustador chegou. Doutor não conseguiu vencer 5 pessoas. Para proteger sua vida, ele se virou e fugiu. Ele voltou para a praça e encontrou 2 assistentes. Só então soube que os 2 assistentes também encontraram uma coisa tão estranha. Eles imediatamente deixaram a academia, mas inesperadamente se perderam. Não muito depois, eles ouviram um grito. Quando ela passou correndo, viu um homem se aproximando com presas. No chão havia uma garota com o pescoço ensanguentado. Parece que está em uma academia de vampiros. Todos estavam muito interessados em vampiros. Então eles foram até a casa de Black, com a intenção de ajudá-lo a encontrar sua filha. Depois de alguma discussão, Black disse ao Doctor que ele já tinha encontrado um mapa desta academia, e descobriu que havia um túnel que poderia entrar lá, mas esse caminho estava bloqueado. A única maneira era deixar a assistente se infiltrar na academia para abrir as portas desta academia. Além disso, em casa de Black tinha uma grande quantidade de explosivos, apenas esperando o momento certo para utilizá-los. Isso também era assustador. Eles pararam imediatamente. No dia seguinte, ela fingiu ser uma camponesa para ir para a academia. Então foi bem aceita. Ela foi então conduzida escada acima para o dormitório estudantil. Aí ela encontrou a filha de Black, e aprendeu com ela que todas as noites ela era forçada a ir para a sala de cirurgia, esperando até o amanhecer para não conseguir suportar ver o sol. Perguntou com cuidado, mas ela não queria revelar mais. Então, o que ela acabou passando na sala de cirurgia? Não demorou muito para que a assistente descobrisse. Naquela noite, quando havia poucas pessoas, ela desceu ao porão e abriu a porta para o exterior. Inesperadamente, ela se virou e foi ameaçada por uma pessoa atrás dela. Foi quando ela foi levada para a sala de cirurgia. Depois, ela foi arrastada para a sala de cirurgia. Estava muito incompleto lá dentro. Havia luzes verdes estranhas. 2 garotas trouxeram uma cadeira. Nesse ponto, eles começaram a revelar sua verdadeira forma com dentes terrível que ainda cheirava a sangue. A assistente foi então amarrada à cadeira. Só então a diretora explicou que ela queria torná-la sua. Ela primeiro sugaria a água de seu corpo, depois aplicaria o sangue deles em seu corpo. Se nada de anormal acontecer, depois de 7x7,49 dias, a assistente se tornaria pessoa deles, e no canal subterrâneo fora da cidade, haveria 10.000 maridos esperando por ela para escolher. Claro que ela discordou. Aproveitando quando a diretora não estava prestando atenção, ela chutou, e esse chute acidentalmente atingiu a cintura da diretora, fazendo-a reaparecer instantaneamente. Descobriu-se que eles não eram sugadores de sangue originalmente, mas peixes cósmicos. A diretora viu que a assistente se recusou a cooperar.
e imediatamente ficou mais decidida. Um assistente ao lado dela ainda estava olhando para ela, com a intenção de mordê-la uma vez. Nesse momento, houve um som estranho do lado de fora da porta. Alguém tinha arrombado. A diretora imediatamente alargou e saiu para ver. Aqueles que estavam vindo, já passaram pela passagem do túnel. Doutor, que entrou furtivamente, aproveitou seu ponto fraco de medo da luz, usando luzes UV para impedi-los de atacar. A filha de Black desamarrou a assistente. Depois que se conheceram, eles rapidamente foram para o túnel para escapar. Eles perseguiram muitas vezes, mas foram bloqueados pelas luzes de Doutor. Não muito depois, eles escaparam pela porta, mas a filha de Black estava com medo da luz, e foi arrastada para dentro pelos perseguidores por trás. A porta estava fechada, Doutor estava completamente fora de controle, e as esperanças de Black também foram destruídas. Já que a filha de Black traiu, a diretora ia matá-la. Quando a trouxe para o canal subterrâneo, então a empurrou para baixo. Depois de um tempo, uma pilha de peixes a comeu. A diretora retornou à academia. Então encontrou o doutor esperando por ela. Ambos eram visitantes de extraterrestres e desejavam obter informações úteis um do outro. Em ambos os lados, a pessoa que perguntou a pessoa respondeu. A partir daí, doutor aprendeu que a diretora era um aborígene do planeta Satnai. Porque seu planeta foi destruído, ela trouxe seu filho à Terra, com a intenção de trocar o sangue das meninas em Veneza, para se tornar sua próxima geração. Depois que tudo estiver pronto, até Veneza se tornaria uma cidade adequada para a sobrevivência deles. Nesse momento, ela também queria trazer Doutor para se juntar com ela, e os dois lados tomariam Veneza juntos e teriam benefícios mútuos. Inesperadamente, Doutor recusou diretamente e se levantou para sair. Voltou para casa. Você já está bem. Doutor e os outros agregaram todas as informações razoáveis e discutiram contramedidas. De repente, houve um terremoto. Eles se viraram para olhar. Descobriu-se que as garotas da academia, nessa época, também exibiram presas terríveis. Aparentemente, essas garotas se transformaram em peixes espaciais. Sob a luz UV, todas as garotas estavam em sua forma original. Vendo que elas estavam prestes a arrombar a porta, as pessoas lá dentro fugiram imediatamente. Alcançando a porta, Black roubou a luz de Doutor e fechou a porta. Sua única filha se foi, então não há por que continuar vivendo. Então ele as atraiu para o sótão, e ao mesmo tempo queimou os explosivos escondidos na casa, para acabar com sua vida com elas. Doutor e outros ainda não passaram. De repente, o céu foi coberto por nuvens negras ondulantes. Imediatamente o mundo foi coberto pela escuridão. Estava claro que a diretora estava começando a querer tomar Veneza. Doutor rapidamente enviou os dois assistentes de volta para a máquina do tempo, e ele ficava para trás para lidar com ela. Mas os dois não demoraram muito, quando de repente encontraram o assistente da diretora, e começaram a provocar uma grande batalha. Os dois trabalharam juntos para atraí-lo. Ela usou um espelho para refletir a luz do sol, e instantaneamente o destruiu. Os dois tinham mais confiança. Então eles voltaram para encontrar Doutor. Quando encontraram Doutor, caiu uma forte chuva. A academia estava desguarnecida no momento. Os três aproveitaram para entrar no momento mais caótico, e conseguiram encontrar a chave para controlar o clima. Mas não importa como eles a manipularam, a forte chuva lá fora não parava. Doutor seguiu a linha até o ponto mais alto da academia, finalmente encontrando o ponto-chave. Demorou alguns movimentos para ele pará-lo. Depois de um tempo, as nuvens negras se dissiparam. O mundo voltou à paz. A diretora viu o sol em seu coração como se estivesse morrendo lentamente. A academia foi embora, as garotas foram destruídas, e o mecanismo de controle do clima foi quebrado. Agora o renascimento racial não é possível. Mas no final ela não entendeu. Ela usou uma cidade às custas de toda a corrida, não valeria a pena? Doutor veio e respondeu que uma raça pereceu no mundo, e então ela trocou a vida de outras pessoas pela própria. Que tipo de avivamento racial é esse? No final, ela levou seu descontentamento, e pulou no lago e morreu com seus filhos. A história termina aqui. Se gosta deste filme, clique no botão like. Tchau!